Sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser sobre funil de vendas para consultórios, tá? Esse é um programa para você que é profissional liberal da área da saúde. Para você que é nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, médicos, terapeutas. E os vídeos e as aulas que eu venho fazendo exatamente para poder ajudar você a captar mais clientes, a agendar mais, a atrair mais clientes e transformar esses clientes em novos agendamentos e, consequentemente, novas consultas ou novas vendas de tratamentos ou até mesmo de novos atendimentos para quem é terapeuta, tá ok? Então, sejam muito bem-vindos, tá? Esse é o programa no qual é voltado para você profissional da saúde que quer aprender como agendar mais e quer aprender como o poder do marketing pode te ajudar a lotar a sua agenda e a atrair cada vez mais pacientes, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Rangel e o tema da live de hoje é funil de vendas para consultórios, ok? Bom, essa aula de hoje é uma oportunidade, né, para você. É uma oportunidade para você, profissional da saúde, que tem um consultório e quer aprender como é que funciona na prática o que é um funil de vendas, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar diversas vezes o que é um funil de vendas, mas talvez você não saiba como é que funciona na prática. Então, eu vou passar aqui para você o passo a passo, como é que você poderá estar empregando essa estratégia no seu negócio, para que você possa atrair mais pacientes para a sua clínica ou para o seu consultório, ok? A ideia aqui não é fazer simplesmente postagens em Facebook, postagens em Instagram, ou até mesmo postagens em redes sociais, como gravação de vídeos em YouTube apenas. Ela simplesmente, não é simplesmente uma criação de conteúdo, mas sim uma estratégia com início, meio e fim. A ideia aqui é mostrar para você um sistema previsível de vendas, no qual nós utilizaremos a estratégia de marketing e vendas, né, de forma estruturada, com início, meio e fim. Ok? Então, esse é o sistema de marketing e venda que nós utilizamos, ou seja, nós fazemos já no dia a dia. E quem é responsável por utilizar esse sistema previsível de vendas, esse sistema de marketing, sou eu que sou responsável. E a gente utiliza para estar também atraindo mais pacientes para a nossa clínica, tá? E aí você se pergunta, mas isso deve ser muito difícil, eu tenho que estudar durante meses para poder aplicar, para poder colocar em prática. E eu te respondo da seguinte forma: é uma coisa que não é fácil, mas também não é difícil. Se você estudar e se dedicar, você consegue estar colocando em prática isso. É questão de uma semana, você dando uma atenção diretamente para isso, você consegue colocar em prática esse funil de vendas, que eu vou explicar aqui para você. E também, se você, por acaso, não souber como fazer, mas o importante é que você entenda. E uma vez você entendendo esse funil de vendas, que eu vou te explicar aqui, você poderá estar contratando algum profissional ou até mesmo algum freelancer para que ele possa estar estruturando para você esse funil de vendas, o passo a passo. Mas o importante é que você saiba como é que funciona, tá? E aí você se pergunta, poxa, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Pois é, se você não tem tempo e não tem interesse em aprender sobre funil de vendas ou sobre marketing digital, eu lamento, porque eu acredito que você deveria se preocupar bastante com essa área, que é a principal área da sua empresa, que é a área responsável por atrair cada vez mais pacientes novos, sangue novo, que é o que dá gás, é o que dá, é o oxigênio da sua empresa, que é novos clientes e novos pacientes, ok? Então, se você quiser realmente entender como aumentar a quantidade de agendamentos, aumentando o poder, aumentando seu poder de atrair cada vez mais pacientes, utilizando a internet e as ferramentas da internet, então fique aqui comigo, que eu vou passar para você o passo a passo, tá ok? Agora, a maneira que eu não recomendo de você fazer, se por acaso, olha, eu não sei como fazer, não tenho interesse em aprender, eu acho que simplesmente eu vou contratar alguém para estar fazendo isso para mim.
A forma que eu recomendo que você faça é, pelo menos, entender como é que se funciona, como é que começa a se fazer isso. E eu recomendo que você aprenda, que você, pelo menos, entenda, para que você possa terceirizar e para que você possa, quando você terceirizar, que é contratar uma agência de publicidade, ou uma agência de marketing digital, ou até mesmo um profissional, para que você saiba o que você quer pedir para ele, qual o objetivo que você quer com o marketing digital. E para que você não gaste dinheiro também à toa, né? Gaste rios de dinheiro simplesmente fazendo marketing digital ou até mesmo marketing convencional, simplesmente como branding, que é a forma só para tornar sua marca conhecida, mas que isso acaba nos transformando em novos agendamentos, em novos pacientes e novas vendas de tratamento. Então, a ideia aqui é que você utilize exatamente esse conhecimento para que você possa atrair mais pacientes e agendar mais e vender mais o seu tratamento. Ok? Por isso, o jeito certo de se trabalhar com funil de vendas também é conhecer como funciona, né? E quais são os processos, quais são essas etapas, qual é a etapa de cada um, e quais são as ferramentas mais indicadas para que o seu funcionamento traga bons resultados para você, tá ok? E o primeiro passo para você entender o funil de vendas é começar pelo seu conceito, né? Qual é o conceito do funil de vendas, tá? Então, o funil de vendas, ele é um modelo estratégico que mostra a jornada do cliente desde o primeiro contato com sua empresa, né? Desde o primeiro contato com o seu site, até o fechamento do negócio. Então, o formato de funil de vendas, ele é perfeito para representar essas etapas, pois nós temos o topo do funil, o médio do funil, e o meio do funil e o fundo de funil, ou seja, no topo a gente sabe que existe uma quantidade muito grande de leads, de gente que adentra pelo funil, mas cá no fundo do funil, a gente sabe que isso vai reduzindo com o tempo. Com o passar do tempo, com o passar de cada etapa do funil de topo, meio e fundo do funil, essa quantidade de leads ou até mesmo de visitantes, ela vai diminuindo com o tempo, tá? Então, e outra coisa também que eu quero estar falando para você, o funil de vendas, ele está ligado à jornada do cliente, né? Então, ele está ligado diretamente à jornada de compra do cliente, ou seja, o momento quando o cliente ele começa a pesquisar sobre determinado assunto, que ele tem interesse ou que ele queira comprar. Muitas vezes ele ainda não tem consciência do problema que ele tem. E até ele chegar à solução para resolver o problema dele, existe uma jornada. E é isso exatamente que eu vou te mostrar aqui também, essa ligação entre o funil de vendas e a jornada do cliente. Para começar a falar sobre o funil de vendas, primeiramente a gente tem que entender quais são as suas etapas. E eu vou falar sobre cada uma delas. As etapas do funil de vendas é topo de funil, meio de funil e fundo de funil. E a primeira etapa que eu vou falar é sobre topo de funil, né? Que o topo de funil, ele está mais ligado para o aprendizado e a descoberta, né? Nessa fase, também conhecida como TOFU, que é Top of the Funnel em inglês, os visitantes, eles descobrem que tem uma necessidade, né? Ou problema a ser resolvido. Então, até então, para ele é desconhecido. Então, normalmente, eles vão para a fase de pesquisa. Nesse momento, eles não sabem que tem um problema, provavelmente, também não sabem que existe uma solução para o problema dele, ou seja, ele ainda está nessa fase de descoberta, né? Ele ainda não sabe a necessidade que ele tem. Então, muitas vezes, ele está pesquisando sobre sintomas que ele tem, e quando eu falo assim, pesquisando e não sabe o que ainda tem, eu estou falando assim mais para o lado da saúde, né? Que a gente sabe que a maioria das pessoas hoje em dia, quando sente qualquer coisa, ou quando tem algum sintoma, vão para a pesquisa no Google. E é exatamente nessa etapa que entra, que sua empresa deve se apresentar. Quando o cliente ele pesquisa no Google e, como resultado, o ideal é que sua empresa apareça entre os primeiros colocados para que o cliente descubra que sua empresa existe, que seu consultório, no caso, ou sua clínica existe, e que tem uma solução para o problema dele, tá? Então, essa etapa inicial é a etapa do topo de funil. Ou seja, repetindo, essa etapa da consciência, ou seja, o potencial cliente ou visitante, ele vai ter a consciência que realmente existe um problema que ele tem e também que existe uma solução. E provavelmente essa solução, quem vai trazer para ele, o ideal é que seja assim, claro, é a sua empresa, tá? Então, a partir do momento que ele faz uma pesquisa e ele encontra o seu blog,
ou ele encontra o seu site, o seu papel como empresa, como consultório, como clínica, e até mesmo no seu site, no seu blog, é educá-los. É exatamente informar a esse potencial cliente que existe aquele problema, ou seja, quando a gente fala, por exemplo, de doenças, né, que existe um problema e que também existe solução para aquele problema. E a solução para resolver aqueles problemas ou aquela necessidade em relação a alguma disfunção na saúde, ou então até mesmo em relação a alguma doença, existe uma necessidade do paciente estar resolvendo aquilo, você vai se mostrar como essa solução, que os seus serviços podem estar ajudando ele. Então, ao fornecer essa solução para o seu cliente, naturalmente, você consegue despertar a consciência do seu potencial cliente que ele tem um problema. E, a partir do momento que você desperta a consciência dele com o conteúdo, você também poderá estar no primeiro contato com o seu site ou com o seu blog, você está convidando ele para deixar os dados dele em troca de uma recompensa. E essa recompensa pode ser um material rico, né? E o que é esse material rico? O material rico pode ser um e-book, pode ser um checklist, pode ser também um infográfico, né? Que você contando sobre determinada situação ou sobre a resolução de determinado problema através de imagens e gráficos, né? E isso faz com que você consiga educar o seu potencial cliente ou potencial paciente para que ele tome consciência que ele tem um problema e que a partir do momento que ele tem consciência que ele tem um problema, você também seja a solução para o problema dele e que ele possa te procurar. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, que é o topo de funil, ele conhece o seu site, provavelmente ele vai ler algum conteúdo e aí, no formulário, que o ideal é que o seu site tenha um formulário ou tenha um telefone de contato, ele coloca os dados dele, como nome, telefone e e-mail, em troca de uma recompensa. E essa recompensa pode ser um e-book, ou pode ser também uma avaliação gratuita, ou até mesmo um cupom de desconto. A partir do momento que ele deixa os dados dele nesse formulário, ele se transforma em um lead. Ou seja, o que é o lead? O lead, na verdade, é um contato. Sua empresa passa a ter um visitante no site dela, no qual ela já tem, a partir do momento que ele preenche o formulário com os dados dele, ela tem esse lead que vai diretamente para o CRM dela. E através desse CRM, desse contato, o seu consultório ou a sua clínica poderá estar entrando em contato com ele. E aí, a partir do momento que ele sai do topo de funil e vai para o meio de funil. E o meio de funil, o que significa essa etapa do funil de vendas? O meio do funil, ele está mais para o reconhecimento do problema e a consideração da solução. Observe que no topo do funil, até então, ele tomou consciência que existe solução, que existe o problema e que existe solução no topo de funil. E que existe alguém que pode trazer essa solução para ele, que é a sua empresa, que é o seu consultório. No meio do funil, ele já está reconhecendo o problema que ele tem. Realmente, eu tenho um problema, e eu descobri que eu tenho esse problema aqui com esse artigo, com esse conteúdo. E ao mesmo tempo que ele descobre que ele tem um problema, ele descobre também que aquele local, que aquele site, aquela empresa tem a solução para o problema dele. Então, a partir desse momento, ele está para o reconhecimento que ele tem um problema. E ele já está considerando a solução, mas ele ainda não tomou a decisão ainda de marcar uma consulta, ou até mesmo de fazer a compra, né? Ou até mesmo de fechar um tratamento, porque ele ainda tomou consciência que tem um problema, tomou consciência que existe solução, mas ele está ainda na fase ainda de decisão, tá? E de consideração. Então, esse é o meio do funil conhecido como MOFU, que é Middle of the Funnel, tá? Ou seja, o visitante, ele demonstra interesse na solução e se torna um lead, como eu já havia falado para você há pouco, né? Ou seja, ele se transforma num lead quando ele deixa o contato com ele, um contato dele ao preencher o formulário, tá? Então, logo, ele já reconhece que tem uma necessidade, né? E está procurando resolvê-la. Mas ainda ele não sabe muito bem como fazer isso. Ele não sabe se ele também vai resolver esse problema que ele tem com a sua empresa, com o seu consultório, ou se ele vai fazer também a parte do comparativo. Se ele vai começar a comparar também quem apresenta a solução para esse possível problema que ele tem, entendeu? Então, é nessa fase que você precisa nutrir e educar o seu potencial cliente sobre os problemas que ele possa ter
através exatamente desses sintomas, ou seja, você levando ele para o seu blog, ou até mesmo para o seu site, através de algum artigo, você está educando ele. Vamos supor, quais são os sintomas da lombalgia, né? E aí você apresenta nesse artigo quais são os sintomas da lombalgia, quais são as causas, e aí depois você apresenta quais são os tratamentos mais eficazes para a lombalgia, por exemplo, né? E aí, você no final, você poderá estar concluindo, oferecendo, falando que sua clínica, o seu consultório é especializado em tratamentos para a coluna, e aí você convidar ele para agendar uma consulta ou agendar uma avaliação. Então, é exatamente dessa forma que funciona o meio do funil, tá ok? Então, nessa fase, você poderá estar também oferecendo uma avaliação gratuita, ou também um cupom de desconto, ou simplesmente, já que sua equipe tem o contato dele, poderá também estar entrando em contato com ele. Observe que no meio do funil, você também poderá estar conscientizando esse potencial cliente ou potencial paciente sobre a solução, porque ele já sabe que tem um problema, mas você poderá estar conscientizando ele que você tem uma solução específica para o problema dele. E a partir desse momento, você também já passa ele para a próxima etapa, que é a etapa do fundo do funil. Se eu pudesse resumir de uma maneira bem objetiva, o fundo do funil é o momento de venda, é o momento no qual você efetiva a consulta, é o momento no qual você vende, ou seja, que seu cliente, que ele se torna seu cliente, ou seja, o potencial cliente sai de uma posição de lead para se tornar o seu cliente. Por quê? Porque ele pagou pelo seu serviço, tá ok? Então, se chama BOFU, o fundo de funil. Existe essa sigla, né, BOFU, que é uma sigla também em inglês, que é Bottom of the Funnel. Nesse caso, os leads, eles já estão qualificados, ou seja, eles já estão aquecidos e prontos para fazer a compra. Então, é nesse momento, no fundo do funil, que ele vai querer procurar saber sobre detalhes, né, como, por exemplo, o preço da consulta, o preço do tratamento, se divide, se parcela no cartão de crédito, se tem desconto à vista, qual o tempo de tratamento, se existe risco ou não, ou seja, uma coisa muito mais específica, direcionada para a solução que o seu consultório ou a sua clínica tem. Então, ele já está ciente do problema, já está ciente que existe a solução, só que nesse momento, no fundo do funil, ele decidiu e escolheu a sua empresa. Por quê? Porque no meio do funil, você já veio trabalhando esse potencial cliente com artigos, com conteúdos educativos. Isso faz com que ele esteja cada vez mais preparado para a tomada de decisão, que é a compra de um tratamento, ou simplesmente a primeira compra, que é a compra de uma consulta. Não é isso? A marcação, o agendamento de uma consulta. Tá ok? Então, nesse momento, é o momento do fechamento. Então, isso aí que é o fundo do funil. Ou seja, o cliente, ele não está mais buscando mais saber sobre o problema que ele tem. Ele está buscando agora saber sobre a solução. E no momento que ele decide fechar negócio com a sua empresa, que é no fundo do funil, é exatamente o momento que ele se transforma se transforma no seu cliente, tá ok? Agora, uma coisa é certa, né? Existe o funil de vendas que eu estou falando para você aqui, só que o funil de vendas, ele é uma parceria entre o marketing e o comercial da sua empresa, né? A verdade é que existe um fluxo de operação, né, de marketing comercial. Então, por isso, o marketing e vendas, eles têm que trabalhar juntos. Por quê? O marketing é responsável por anunciar, por atrair sangue novo para o seu consultório ou para a sua clínica. Ou seja, ele vai fazer anúncios e vai transformar esse anúncio em visitantes do seu site ou do seu blog ou da sua página de vendas. E, naturalmente, a partir do momento que ele consegue atrair novos visitantes para o site, ele também quer transformar esses visitantes em leads, a partir do momento que ele consegue o contato desses visitantes. Uma vez que eles conseguem o contato desse visitante, eles aquecem, né, eles nutrem, educam através de conteúdos para que entregue para o comercial, para a área responsável por vendas, por agendamentos de novas consultas ou tratamentos, faça a sua parte, né? Então, é a parceria. Então, eles têm que trabalhar alinhados, porque não adianta nada o marketing fazer a parte dele, tá enviando milhares de prospects, milhares de visitantes e pessoas
qualificadas, interessadas no seu serviço, sendo que o comercial não faz a sua parte de acordo. É por isso que é muito importante o marketing e o comercial da sua empresa estarem alinhados. Existir um script de vendas do comercial, um script de atendimento, e que o encantamento comece desde já, desde o primeiro momento que o potencial cliente fala com o seu consultório ou com sua clínica através de um atendente, ou seja, ele tem que ser bem tratado, tem que ser encantado a partir desse momento, desde esse início, tá? E a partir desse momento, uma vez que o comercial ele consegue transformar esse lead em um novo cliente, é a partir do momento que ele atrai esse cliente para fazer a visita, ou seja, para o comparecimento presencial. E a partir daí você consegue fazer, né, um upsell. A partir do momento que você consegue vender a primeira consulta, você também consegue fazer um upsell, fazer novas vendas. Mas esse assunto eu vou deixar mais para frente, ok? O que eu quero te dizer também é que o funil de vendas, ele também está conectado e alinhado com a jornada de compra, né? Porque todo cliente, antes de fazer qualquer compra, existe uma jornada. Ou seja, primeiramente, ele pesquisa. No mundo normal, sim, antes do marketing digital existir, as pessoas, quando queriam comprar qualquer coisa, as pessoas iam nos shoppings, ainda fazem isso hoje, na verdade, né? Vão nos shoppings, vão nas lojas, verificam preços, comparam, vê qual a loja que tem o melhor preço, que tem o melhor produto ou o melhor serviço, para no final das contas ele tomar a decisão se vai realmente comprar ou não. Na internet também é a mesma coisa, ou seja, a jornada de compra é a mesma, ou seja, ela representa também todos os passos, né, do cliente em direção à compra. E não é diferente também para uma clínica ou para um consultório, ou seja, a partir do momento que a pessoa tem alguns sintomas, ela começa a pesquisar a respeito desses sintomas, porque muitas vezes ela não tem consciência que ela está com algum problema ou com alguma doença, então ela vai começar a pesquisar até ela descobrir realmente o que ela tem. Então, a jornada de compra é a mesma coisa do funil de vendas, ou seja, as fases dela é bem interligada e bem parecida. E a primeira fase da jornada de compra é aprendizado e descoberta. Lembra quando eu falei no início sobre o funil de vendas, que o topo de funil também é da mesma forma? A consciência, a descoberta, né, do cliente que existe sua empresa, que existe seu consultório e que ele também, a descoberta que ele também pode ter um problema e que existe uma solução para ele. Então, pois é, na jornada de compra, ou seja, na jornada do cliente também existe essa fase, que é a primeira fase, que é aprendizado e descoberta. Ou seja, nesse primeiro momento, a pessoa desconfia que tem um problema, mas não está totalmente ciente e muito menos buscando a solução ainda. Então, sua missão como empresa, né, como negócio, é fazer de tudo para que esse potencial cliente ou paciente perceba a necessidade dele e se interesse pelo assunto ao redor do seu serviço ou do seu produto. Ou seja, é você começar a criar artigos e conteúdos, seja em vídeos, seja artigos escritos, né? Ou até mesmo imagens, ou infográficos, ou checklists, ou seja, assuntos ao redor do seu serviço, ou ao redor do produto que você vende, para que você desperte a consciência desse prospect ou desse potencial paciente, para que ele seja educado naquele momento que aqueles sintomas que ele tem pode ser alguma doença que ele tenha ou algum problema que ele tenha que pode ser resolvido e pode ser resolvido com a sua solução. Então, a primeira fase é simplesmente do aprendizado e descoberta. Então, vamos lá. Jornada do cliente, inicialmente. A primeira fase é a fase de aprendizado e descoberta. Ou seja, a pessoa ela desconfia que tem um problema, mas não tem certeza. Então, ela vai fazer exatamente essa pesquisa. A segunda fase já é o quê? O reconhecimento do problema. Opa, já descobri que realmente tem um problema e esse problema tem nome, eu já sei qual é esse problema. Então, nessa etapa de reconhecimento do problema, o potencial paciente já consegue enxergar que tem um problema e ele também começa a pesquisar ativamente sobre esse problema. E quais são as soluções para esse problema?
quais são os tratamentos mais adequados, quais são os tratamentos mais em conta, quais são os tratamentos que resolvem de forma mais rápida, né? Então, é nessa hora que a sua empresa, através do seu site, do seu blog, ele deve apresentar as possíveis soluções sobre o seu tratamento ou sobre o seu profissional de saúde. Ou seja, nessa hora que você deve apresentar, exatamente através de conteúdos, através de divulgação e publicidade dos seus serviços, para que esse potencial paciente descubra que você tem uma solução para resolver o problema dele. E aí, a partir desse momento, vai passar, então, a partir desse momento que ele descobre que existem algumas soluções, ele vai começar a comparar, né? E quando ele começa a comparar, aí vem a consideração da solução. Ou seja, ele começa a ver quais são as clínicas, quais são os consultórios que têm tratamentos parecidos, e aí vai começar a fazer ligações, vai começar a visitar alguns sites para ver qual que tem um preço melhor, qual é que tem um melhor atendimento, qual é o tratamento que vai trazer mais resultado para ele. E aí é nessa fase exatamente que é a fase 3, né, que é a fase da consideração dessa solução. E a partir do momento que ele faz o comparativo e ele já descobre que existem algumas soluções, ele vai escolher dessas soluções qual é a mais indicada para ele. E a partir do momento que ele decide, ele passa para a fase 4, que é a decisão de compra, a decisão de marcar um agendamento e de comparecer à consulta para fazer uma avaliação e identificar qual o problema que ele tem, se realmente se confirmar o problema que ele tem e se a solução do seu consultório ou da sua clínica é adequada e se encaixa no bolso dele e se vai resolver o problema dele. Então, essa é a parte final da jornada de compra do cliente. Agora, eu falei para você aqui o seguinte, eu falei da jornada de compra do cliente partindo do princípio do universo do cliente, ou seja, o que eu mostrei para você aqui agora foi exatamente como o cliente vê, como é que é a jornada dele, do ponto de vista dele. Agora, eu vou passar para você aqui a jornada do cliente também e suas etapas do ponto de vista da empresa, do consultório, da clínica, tá? E também as fases são bem parecidas, mas sempre do ponto de vista do negócio, tá ok? Aí vem a etapa 1. A etapa 1 é o seguinte, visitantes, ou seja, você faz um anúncio e atrai visitantes, né? Ou seja, qualquer pessoa que visita o seu site e entra em contato com sua empresa, ele pode se considerar um visitante. Então, a partir do momento que você faz um anúncio no Google Ads, no Facebook Ads ou no Instagram Ads, e leva visitantes para o seu site, você já tem um visitante. Ou seja, essa é a primeira fase da jornada de compra do cliente, partindo do ponto de vista da empresa, do consultório, né? Então, como acabamos de ver lá no início, é a fase também de aprendizagem e de descoberta. Agora, observe que nessa primeira fase de visita do site, mais de 96% dos visitantes, eles não fecham o negócio no primeiro momento, eles não decidem pela compra, não decidem pela marcação de consulta. Por quê? Porque eles ainda estão na fase de descoberta, né, de aprendizagem, então eles estão inicialmente pesquisando. Então, mais de 96% dos visitantes do seu site, eles abandonam o site, eles visitam e depois saem e não fecham o negócio. Ou seja, então menos de 4% é que realmente tomam a decisão de compra ou então de agendamento na sua clínica através do seu site, ok? Aí vem a fase 2. A fase 2 é quando o visitante ele decide se tornar um lead, ou seja, ele acha alguma coisa interessante no seu site, vê algum conteúdo, e a promessa, né? A gente fala de promessa muito em marketing digital, ou seja, quando a sua promessa é convincente, quando a sua promessa convence ele de que vai resolver o problema que ele tem. Então, a partir desse momento que ele visita o seu site, ele se sente atraído e confia na proposta do seu site ou do seu consultório, ele pode vir a se tornar um lead. Ou seja, e como é que ele faz isso? A partir do preenchimento do formulário, deixando os dados dele, né? Que é nome, telefone e e-mail. E a partir desse momento você já tem um contato dele para que você possa desenvolver, né, uma relação muito mais próxima, muito mais direta. E aí, a partir desse momento que ele se transforma em lead e deixa o contato dele, em troca de uma recompensa, e essa recompensa pode ser o quê? Pode ser um e-book, pode ser um infográfico, ou pode ser também uma avaliação gratuita,
ou pode ser um cupom de desconto. Ou seja, ele se transforma em lead sempre em troca de alguma coisa. E a partir desse momento que ele se transforma em lead, ele passa para a etapa 3, que é a oportunidade. Ou seja, a fase de oportunidade, ela corresponde à consideração da solução. Ele já se transformou em um lead, você nutriu ele com alguns e-mails e com alguns conteúdos, educando ele que realmente a sua solução vai ajudar ele no problema que ele tem, ou seja, aquecendo ele, ou seja, através da educação, através da informação que você passa para o seu lead, você começa a aquecer ele, a preparar ele para a próxima fase, que é a fase de compra. Então, nessa fase, ele já está na fase da oportunidade. Então, para a sua empresa, é uma oportunidade, porque esse lead ele já está aquecido. Então, aí você já passa ele para a próxima etapa, que é a etapa final, que é transformar ele em cliente. Ou seja, é ligando para ele, fazendo com que o seu setor comercial, ou então, se você tiver uma secretária apenas, uma secretária comercial, entre em contato com ele para oferecer a sua consulta, o seu tratamento, ou até mesmo uma avaliação gratuita para que você possa atrair esse potencial cliente até o seu consultório, e daí você possa fazer um pitch de vendas e vender um tratamento completo para ele. Porque uma vez que ele vai até a sua clínica, ele está interessado. E é uma excelente oportunidade de você fazer negócio com ele, de você auxiliar ele através da solução do seu tratamento, ou até mesmo da sua consulta. Ok? Então é isso. E aí, eu também vou passar aqui para vocês aqui, a partir do momento que você transforma ele em cliente, ele se torna um cliente, e aí você começa o processo de encantamento. A partir do momento que você vende para ele um tratamento, você encanta ele através do seu atendimento e através da solução, né? Ou seja, você traz para ele um tratamento resolvendo o problema dele. E a partir do momento que você encanta ele com o seu atendimento, você poderá também estar fazendo um upsell. E o upsell nada mais é do que você oferecer uma nova oferta para ele, uma oferta mais completa e com ticket maior. E fica muito mais fácil você promover uma nova venda para quem já é o seu cliente do que uma venda para quem ainda não é seu cliente. Ou seja, é muito mais fácil você vender pela segunda e terceira vez do que você vender pela primeira vez. Agora, é claro que fica muito mais fácil desde que você entregue uma experiência diferenciada, que você realmente encante o seu cliente e traga resultados para ele, principalmente encantamento em relação ao atendimento, tá ok? Então é isso. E aí, agora, a seguir também eu quero te mostrar as etapas do funil de vendas de um consultório, né? Como é que isso funciona na prática. E eu vou dar aqui um exemplo bem prático para você, como é que funciona o passo a passo, tá ok? Então, vamos lá. O funil de vendas para um consultório, ele funciona da seguinte forma. Você faz um anúncio no Google Ads, por exemplo, né? Você faz um anúncio no Google Ads. Agora, o Google Ads, ele pode ser um tipo de anúncio que pode ser no mecanismo de pesquisa, pode ser na rede de display, né? Que vai aparecer em alguns blogs e alguns sites de conteúdos parecidos com o seu, ou pode também fazer um anúncio também Mas nesse caso aqui, a gente vai fazer um anúncio, o exemplo que eu vou te dar vai ser um anúncio do Google Ads no mecanismo de pesquisa, que é quando as pessoas pesquisam sobre determinado assunto, ela coloca uma palavra-chave, e aí você cadastra a palavra-chave naturalmente antes, né? Para que quando a pessoa pesquisar por essa palavra-chave, o seu anúncio apareça logo entre os primeiros resultados da pesquisa do Google. Então, a primeira fase desse funil de venda é exatamente esse, anúncio do Google Ads. A partir do momento que a pessoa pesquisa sobre determinado assunto que a sua clínica oferece, vai aparecer o seu anúncio, a pessoa clica. Quando a pessoa clicar, ela vai ser direcionada para o seu site, ou para o seu site, ou para uma landing page, né? E nessa landing page, o site, o ideal é que tenha um número de telefone em destaque, logo no início, do lado direito, de preferência, na primeira dobra do site, e também um formulário, no qual ela seja convencida a preencher aquele formulário em troca de uma recompensa, seja de uma avaliação gratuita, cupom de desconto, ou até mesmo um e-book para estar dando uma vitória rápida para ela, ou seja, um e-book que traga para ela uma solução, nem que seja temporária, ou então uma pequena solução para o problema ou a dor que ela sente. Então, anúncio, depois ela passa para o seu site, e a partir do momento que ela preenche, se torna um lead,
ela já vai se tornar qualificada porque ela está interessada. A partir do momento que ela deixou o contato dela, ela já vai se tornar qualificada para receber um telefonema da sua secretária comercial, responsável por agendamento, ou então simplesmente ela também pode ligar direto. Porque existem algumas áreas da medicina, algumas áreas da saúde, no qual as pessoas são bem imediatistas, né? Que elas às vezes estão sentindo dor, ou estão com algum desconforto, e elas querem simplesmente não querem preencher formulário e esperar a, a secretária ligar de volta. Ela simplesmente quer ligar e falar logo, e tirar as dúvidas dela. Então, tem duas formas que você deve deixar, então. O número do telefone e também deve deixar o formulário para que ela possa preencher. Então, nesse caso, ela já vai passar para a próxima fase. Então, a gente começa com um anúncio, a pessoa clica no anúncio, é direcionada para o site, do site ela preenche o formulário, se transforma em um lead, e a partir do momento que ela se transforma em lead, a sua secretária comercial recebe aquele contato, né, os dados, né, dela, né, nome, telefone, e-mail, faz a ligação, né, para agendar uma consulta gratuita, ou então uma avaliação gratuita, ou até mesmo um cupom de desconto, e aí, naturalmente, a sua secretária transforma aquele lead em um novo agendamento. Tá? A partir do momento que transforma em um novo agendamento, e o paciente realmente ele efetivar que quer fazer esse agendamento, pronto, o agendamento é feito e aí só é marcar o dia de comparecimento. Uma vez que o paciente ele mostra interesse em comparecer para a consulta ou para esse agendamento, então ele vai se transformar em um potencial cliente ou paciente que dá uma levantada de mão, ou seja, levantada de mão no marketing digital significa interesse. Então, a partir desse momento que ele comparece na consulta no dia, na consulta ou na avaliação, é o momento que o seu especialista ele encanta aquele paciente pelo seu primeiro atendimento e, naturalmente, ele pode fazer um pitch de vendas para vender um tratamento para ele. E aí transformar simplesmente através de uma avaliação gratuita ou então através de um cupom de desconto em uma consulta, ele vender um tratamento com um ticket maior, ou seja, com um preço mais caro, para estar resolvendo o problema daquele paciente. Ou seja, então, a partir desse momento que ele fecha negócio, ele se transforma em um cliente de segunda compra, porque se ele simplesmente comprou a primeira consulta, pagou pela primeira consulta com desconto, ele já se transformou em cliente. Mas se ele simplesmente se você não ofereceu um cupom de desconto e ao invés disso você ofereceu uma avaliação gratuita, ele ainda não é cliente, ele simplesmente um lead superaquecido. E a partir do momento que ele compra o seu tratamento, que ele fecha negócio com você, é que ele vai se transformar em um cliente. E a partir desse momento, se fecha o ciclo com essa venda, né? Se fecha o ciclo da jornada do cliente e também do funil de vendas, ou seja, o momento da venda é exatamente o fundo do funil, tá ok? Então, aqui é o momento no qual o potencial cliente paga pelo tratamento e se torna um cliente ou até mesmo um paciente. E a partir desse momento você também já começa a fase de encantamento, fornecendo um serviço de excelência e um atendimento também de qualidade para que futuramente você possa vender de novo para esse paciente, porque a gente sabe que vender pela segunda, terceira vez é muito mais fácil do que vender pela primeira vez para um desconhecido. Então, isso que eu acabei de falar para vocês aqui agora é exatamente o funil de vendas e a jornada do cliente, no qual se transforma desconhecidos em clientes, através desse processo, passo a passo, tá ok? Então, eu espero que tenha ficado claro para você, que você tenha entendido, e que agora, a partir de agora, você já possa estar utilizando esse sistema previsível de vendas para o seu consultório ou para a sua clínica, tá ok? Então é isso, por hoje é só. Fiquem com Deus e eu desejo que vocês tenham cada vez mais novos clientes e que vocês fidelizem também os clientes que vocês já têm e que vocês aumentem o faturamento do seu consultório e da sua clínica utilizando as ferramentas de marketing digital.
Um grande abraço e até a próxima aula.